É interessante você me perguntar isso, porque a gente chega, né, nesse mundo espiritual geralmente através de uma religião. É difícil a gente achar uma espiritualidade livre, universalista, né, porque nossa memória mesmo já foi moldada para a gente buscar esse caminho espiritual através da religião. Então, se você está buscando hoje se desvincular um pouquinho, né, da religião, mas continuar fazendo a sua espiritualidade, eu digo muito que a espiritualidade ela deve ser vivida no dia a dia. Então também não adianta você ser aquela pessoa que vai em cultos, frequenta várias religiões e você não segue aquilo. Então a espiritualidade nada mais é do que você ter uma consciência de que você tem, né, um corpo espiritual, que você é mais do que um corpo físico e viver isso de uma forma que você consiga aplicar no seu dia a dia. Então assim, ter um olhar com as formas de vida, todos os seres vivos, um olhar respeitoso, um olhar amoroso, um olhar carinhoso, respeitar todas as opiniões, as formas de vida, observar como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, como você se relaciona com o seu trabalho, como você se relaciona com uma pessoa que tem uma opinião totalmente diferente da sua. Então isso é viver a espiritualidade, é manter o respeito, amor e carinho por todas as formas de vida, por todas as opiniões. E assim, eu orientaria você buscar o que faz sentido para você. Então, se você se conecta com a espiritualidade, quando você ora, quando você escuta uma música, quando você faz uma caminhada, então é desse jeito que você vai explorar a sua divindade. Você vai fazer a sua caminhada, você vai se conectar com a sua respiração, ou você vai ouvir aquela música, você vai sentir, né, aquela coisa gostosa, né, quando você ouve a música. Então vai muito do que faz sentido para você. E trazer espiritualidade também no dia a dia, que não adianta a gente trabalhar conceitos, estudar N livros, ler um monte de coisas se a gente não aplica. Então eu acho que a espiritualidade, ela precisa ser vivida de uma forma prática e de uma forma livre, que seja a sua. Então você está buscando o autoconhecimento, né? Você quer se conhecer um pouco mais, abrir aí umas gavetinhas de quem você é. Eu acho isso muito interessante, muito importante, principalmente para esse nosso primeiro estado de despertar, né, onde a gente está despertando mais para o nosso propósito. Gosto de algumas terapias iniciais energéticas, onde ajuda a gente a entender um pouquinho mais, né, sobre nós. E eu mesma comecei a partir desse ponto que eu vou te falar, abrindo o meu mapa astral, o seu mapa natal. A gente faz um caminho, né, quando a gente chega na Terra, e esse caminho envolve a gente passar, né, a nossa alma passa por alguns planetas, passa ali por algumas energias cósmicas antes de entrar aqui na Terra. Então eu acredito que um ponto bacana, assim, sabe, de partida, seria abrir o seu mapa natal. Porque ali vão estar todos os potenciais da sua alma, os seus principais desafios, as suas principais potências, aonde você consegue ter uma dinâmica melhor, assim, que vai te trazer um bem-estar, aonde você pode topar com questões desafiadoras. Então ali no mapa astral dá pra gente conhecer diversas energias e também pistas aí de quem nós fomos em vidas passadas. Então dá para fazer um resgate bem bacana, assim, bem interessante, começando desse ponto de partida. Você vai perceber também que existem várias linhas, né, dentro da astrologia. O interessante é você pesquisar aquela que mais fala com você. Você vai ver que ali existe a astrologia kármica, existe outro viés da astrologia que faz um atendimento moldado ali, como se a sua mandala astral, como se o seu mapa astral fosse um movimento, né? Então vai acompanhando o que você está vivendo e vai abrindo aquelas informações do seu mapa. Então cada profissional ele vai trabalhar de uma forma, com algum conceito específico dentro da astrologia, mas de uma forma geral eu acho bem interessante esse ponto de partida, porque ele vai dar todo um apanhado das suas influências energéticas aqui nessa encarnação. E também, se você quer buscar além dessa encarnação, também você acha ali algumas pistas aí de vidas passadas e relações aí também da ancestralidade. Então, tudo tem uma pistinha ali no nosso mapa astral. Acho um ponto de partida interessante começar por aí. Então vamos supor que eu fiz o meu mapa astral, eu gostei muito, abriu ali algumas informações, me conheci um pouco,
que eu posso me trabalhar mais? Tem um tempo, né, da gente digerir as informações que chegam. A gente, quando faz uma terapia, quando abre ali uma gavetinha de informações, a gente deixa aquilo ressoar um pouquinho, tenta aplicar um pouco do que a gente ouviu ali daquele profissional. Então eu acho que depois que você digeriu, já assimilou as informações, então o que fazer? Eu penso assim, né? Nós somos representantes principalmente dos nossos ancestrais. Dentro de nós temos nossa energia da mãe, energia do pai, nosso aspecto feminino, nosso aspecto masculino. Então, eu acredito muito que um trabalho que comece primeiro pelas raízes faz mais sentido. Então, a gente fazer uma investigação tanto da nossa ancestralidade como essa nossa relação com a nossa mãe e o nosso pai. A gente traz muitas questões, né, hoje, que vêm ali da nossa infância ou até transcende a nossa infância. Então, um próximo movimento assim, que eu acharia interessante é talvez procurar trabalhar essa relação de mãe e pai. Gosto muito das constelações familiares, onde a gente coloca, né, nesse campo a nossa relação com a nossa mãe, a nossa relação com o pai. A gente olha para essa relação dos dois, como nós nos relacionamos com esse nosso aspecto feminino, nosso aspecto masculino, e aí vai vir um desenrolar depois dessa constelação familiar. Então eu acho que começar pela base, começar pela raiz, né, olhando mãe e pai. Então depois que a gente já se olhou ali no mapa natal, a gente tem algumas pistas sobre os nossos potenciais e desafios, eu acharia a constelação familiar, trabalhar mãe e pai em um movimento interessante, até mesmo para poder ressignificar algumas questões que ficaram lá no passado, ressignificar para poder avançar. Então acho que faria sentido começar aí numa constelação, né, a raiz, a base. Essa questão dos registros acásticos, eu vou dar um pouco o meu exemplo aqui, como que eu entrei nos registros acásticos. Porque eu já vinha fazendo terapia e a minha terapeuta é astroterapeuta, então ela trabalha com viés em cima da astrologia. E aí a gente, de repente, chegou num ponto em que ela chegou para mim e falou assim, olha, Jéssica, a gente chegou num ponto agora que não consigo te ajudar, a gente está transcendendo essa vida presente. Então ela me orientou a procurar por um terapeuta acástico, onde poderia abrir essa questão de vida passada. Na verdade, eu estava acessando coisas de vidas passadas, estava me vindo, sabe, situações e umas situações traumáticas que eu estava com um portalzinho aberto nessa vida passada. E isso, de alguma forma, estava interferindo com a minha existência atual. Então ela orientou, olha, ela não fazia, né, a leitura dos registros, então ela me orientou uma outra profissional para abrir meus registros acásticos. Então eu acredito que quando a gente chega nesse ponto de ter que abrir os nossos registros acásticos, é quando a terapia, né, aquela terapia da vida presente, ela já não está trazendo respostas, onde ali a gente não encontra mais a resposta do que a gente está precisando. Então a gente precisa fazer uma investigação um pouco mais a fundo, transcendendo a vida presente. Foi aí que eu cheguei nos registros acásticos. Então, eu oriento procurar pelos registros acásticos quando você estiver nesse ponto, quando você já tiver um certo caminhar dentro do autoconhecimento, porque os registros vão te trazer informações da sua origem, vão te trazer informações do seu passado. Então, você precisa estar se conhecendo hoje, tá bem firme para saber quem é você, né? Por que você vai querer abrir uma vida passada se você não sabe nem quem é você e o seu propósito aqui hoje. Geralmente, o que eu oriento é assim, a pessoa não abrir os registros acásticos quando está passando por um momento de crise. Pode ser uma crise de ansiedade, uma crise do pânico, quando ela está num movimento muito intenso. Nesse primeiro momento, né, de uma crise de ansiedade, a gente abrir ali uma vida passada pode ser desconfortante demais para a pessoa poder lidar com aquilo. Então a gente precisa estar bem firme, sabendo quem a gente é hoje, por que a gente está querendo acessar uma vida passada, aquilo precisa fazer um sentido, e a gente precisa estar num certo equilíbrio, né, uma certa harmonia para poder olhar para aquela questão de vida passada e dar conta de ressignificar aquele padrão negativo que veio, né? Porque uma pessoa que está ali numa síndrome do pânico, tendo crises de ansiedade, ela às vezes não consegue ter a determinação, a força de vontade, a motivação ideal para mudar aquilo nesse primeiro momento.
Então, talvez ela tenha que entrar com um tratamento psiquiátrico primeiro, com acompanhamento com um psicólogo, para depois, quando ela estiver um pouco mais harmonizada, poder estar um pouco mais em equilíbrio para receber as informações. Aí eu acho bacana, realmente. Então, abrir os seus registros quando tiver mais assim um caminhar dentro do seu autoconhecimento. Geralmente é o que eu indico. E é bem difícil também as pessoas chegarem do zero nesse trabalho, sabe? Eu vejo que as pessoas que chegam para fazer os registros akáshicos comigo, elas já têm uma bagagem assim dentro do autoconhecimento. Elas não chegam do nada, sabe? Para abrir uma vida passada. Então, o próprio movimento dos registros já atrai essas pessoas nessa frequência, que já estão se trabalhando, sabe? Um tempinho. Não digo o último estágio, mas um estágio que ele não é um estágio inicial. Você partir para uma primeira terapia abrindo seus registros akáshicos, pode ser que até nem faça tanto sentido para você. Porque veja bem, a gente está acessando seus aspectos superiores, seus aspectos multidimensionais superiores. E às vezes a pessoa que ela está crua, que ela chega do nada assim, né, dentro dos registros akáshicos, aquilo pode não fazer nem tanto sentido porque ela ainda não acessou essas camadas superiores. Então você vai trazer informações aqui dessas camadas superiores para ela que ela ainda nem acessou. Então ela pode achar que você está falando coisas que não tem nada a ver com nada, porque ela ainda está, né, aqui muito fixa na Matrix, na 3D. Então acessar esse campo de informação que é mais sutil, que é mais além, pode ser meio desconexo para a pessoa, na verdade. Ela pode começar com isso, mas pode ser que ela não consiga aplicar essas informações que vêm, pode ser que essas informações fiquem meio confusas, porque ela está acabando de despertar que ela é um ser espiritual, né? Que ela é mais do que a matéria, então tem um caminhozinho da gente entender um pouquinho a nossa energia, o nosso espírito. Então eu acredito que seria mais ou menos por aí. Você não quer abrir, né, essas informações de autoconhecimento, quer ficar bem, né? Seria isso. Você quer se sentir bem com a sua energia, né, com o seu corpo, seria isso, né? Eu acredito que existem terapias que vão trabalhar com esse bem-estar, apesar de que elas estão vinculadas também ao autoconhecimento. Gosto muito, dentro desse aspecto que você puxou, do Reiki. Porque o Reiki, ele não vai te trazer nenhuma informação de quem você é, ele não vai abrir nenhuma informação, né, sobre o seu campo energético, mas ele vai tratar o seu campo de energia, o que vai trazer justamente esse bem-estar. Você se sentir bem, você se sentir harmonizado, sentir uma redução também desses pensamentos excessivos. Então o Reiki é uma ótima ferramenta assim para trabalhar esse aspecto tanto físico quanto emocional, quanto mental, nessa ideia de realinhar o seu corpo energético. Então existem também várias linhas, né, de Reiki. Você pode procurar a linha que faz mais sentido para você, Reiki xamânico, Reiki Usui, Reiki lunar. Então cada Reiki vai trabalhar numa área específica, mas de uma forma geral o Reiki ele vai fazer a captação da energia universal, da energia vital, e através do canal daquele profissional a energia vital vai fluir para você. Então ele pode ser à distância, pode ser presencial, é uma ótima forma assim, se você decidir fazer o Reiki, eu orientaria assim, uma vez por semana pelo menos, porque isso vai ser o suficiente para fazer aquela limpeza energética e também para ativar esses pontos principais de energia, né, no nosso corpo, que são os chakras. Então ajuda a liberar, a desobstruir, a desbloquear, a harmonizar. Então acho que nesse sentido de buscar as terapias para um bem-estar, o Reiki eu acho que seria assim um caminho interessante. Eu acredito que assim, eu falei de algumas terapias para esse início, né, e até para você dar continuidade depois para o seu tratamento, mas eu acho que é muito assim, do que faz sentido para você. A gente volta naquela sua primeira pergunta. Então assim, você pode ter um tratamento onde você sente que tem uma afinidade ali com aquele terapeuta que trabalha com o Reiki, por exemplo. E aí você vai tentar uma outra terapia com florais. Pode ser que você não sinta tanto quanto a sua terapia Reiki. Então cada um vai ter ali um
uma terapia que vai mais reverberar com o seu campo. Tem gente que se encontra mais nas constelações familiares, consegue desenrolar aqueles emaranhados dentro das constelações. Tem outras pessoas que procuram outros tipos de tratamento, então vai muito do que vai ressoar com você. Esse caminho é geralmente uma orientação que eu dou, que eu vejo que faz um sentido, a gente ir por esse caminho, mapa natal, constelação familiar, mas assim, é muito do que faz sentido para você. Algumas pessoas, elas chegam nas terapias através do reiki, porque tem alguma questão no corpo e depois acabam indo, abrindo um pouco mais essa energia, indo para uma constelação familiar. Então, não necessariamente obedece uma ordem, não tem uma regra também por onde começar, mas precisa fazer um sentido para você. Isso é o mais importante. Buscar uma terapia onde você tem ressonância com o profissional, onde você acredita que aquela pessoa ela vai conseguir te auxiliar, vai conseguir te trazer uma clareza, você se sente cuidado com aquele profissional. Então eu acho que assim, além da terapia em si, é importante procurar um profissional que você confia, que você tem ressonância com ele, que você acredita de fato que ele vai te ajudar. Porque não adianta a gente trabalhar numa terapia em que a gente não acredita no processo terapêutico, que a gente desconfia do profissional. Isso não vai dar certo, não dá certo, é um tiro cego mesmo. Então, primeiro, acha a terapia, né, que seja um mapa astral ali que eu dei o exemplo. Vê quais são os profissionais que estão atendendo ali na sua região, vê o que faz sentido, quem que ressoa com você. Então, eu acho que é um passo bem importante, além da terapia em si, a pessoa, buscar a pessoa certa para você. A pessoa vai estar servindo de ponte, né? A pessoa vai ser um canal para aquilo chegar até você. Então, por isso que é preciso ter uma afinidade, porque ela vai te passando as informações. Então, você desconfiar daquele profissional, não vai adiantar. Ele vai te falar as coisas certinho, o que é, e você não vai levar isso adiante. Então, realmente, buscar quem vai ser esse canal, quem que vai te orientar. E também, pode ser o melhor profissional do mundo, mas é importante sempre passar pelo seu filtro, né? Eu sempre costumo dizer para os meus clientes, olha, faz sentido isso que eu te falei? Se não fizer nenhum sentido isso que eu te falei, não tem por que você levar para a vida. Então, eu não acho que eu sou a dona da verdade, eu oriento para trazer clareza, né, cuidado para a pessoa, mas eu também não imponho a minha verdade. Então, é importante achar alguém que tem também essa flexibilidade, né, que não seja aquela coisa rígida, olha, é assim porque você é assim. Então, eu acho que isso também passa do limite, né? A gente passa a informação e aí fica a cargo do cliente mesmo, da pessoa que está recebendo aquilo, né? De você que está procurando isso, passar também pelo seu filtro e ver o que faz sentido para você. Que ela continue nessa busca, nesse caminho espiritual, que ela busque aquilo que vai fazer mais sentido para ela, que ela busque também essa liberdade, se faz sentido para você buscar a sua espiritualidade dentro da igreja, dentro de um centro de umbanda, enfim, na religião que fizer sentido para você, faça isso. Mas também aplique essa sua espiritualidade no seu dia a dia, na forma com que você vive, que você se relaciona, porque isso é fazer espiritualidade, não é lá dentro do centro espírita, do centro de umbanda, que você mostra que você é super espiritualizado, né? Porque já ouvi isso de pessoas assim, vindo me falar assim, sou super espiritualizada. E aí você vai ver a pessoa, ela trata mal ali o caixa do supermercado, entendeu? Então assim, não adianta você ser espiritualizado dentro daquele núcleo e você destrata tudo e todos que estão fora daquele núcleo espiritual. Então aplique a sua espiritualidade no seu dia a dia. Continue buscando, continue explorando e seja curioso. Seja curioso, pergunte, experimente, porque é isso, afinal de contas, que vai ajudar a gente a expandir. Quanto mais curioso a gente for sobre nós mesmos e essa vida misteriosa e louca que acontece aqui ao nosso redor, é onde a gente vai estar mais em contato com a nossa espiritualidade. Então, acho que a curiosidade é uma coisa que deve ser alimentada e essa vontade de querer também sair melhor do que a gente chegou também. Então, se você é um buscador, você quer sair melhor do que você entrou, continue a sua busca, explore, vai atrás de pessoas que estão estudando, estude também, leia, se abasteça de informações dentro da espiritualidade e veja vários estilos também. E vê qual que faz mais sentido para você. Veja várias pessoas falando sobre várias linhas, passa pelo seu filtro, sem julgamentos e escolhe aquele que faz mais sentido para você.
Isso é uma coisa para a vida, sabe? É uma coisa que não vai parar nunca. A gente vai sempre estar buscando melhoras, né? Melhorias. Então, vai no que faz sentido para você, seja curioso, continue a sua busca.